Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje eu vou passar as orientações para a realização das atividades de História do 7º ano do volume 6 do Plano de Estudos Tutorados. Essas atividades se iniciam a partir da página 64 e elas têm como conteúdos a exploração colonial, formas de colonização, a economia colonial e o tráfico negreiro, a estrutura e funcionamento dos engenhos de açúcar, etapas da produção açucareira, a sociedade açucareira, o trabalho escravo nos engenhos, extrativismo, pecuária e conflitos sociais. Então, a gente tem aqui um primeiro tema, que é a exploração colonial, formas de colonização e a economia colonial, e a gente vai relembrar o início da colonização. Então, como palavras-chave dessa semana, nós temos colônia, metrópole, escambo, capitanias hereditárias, donatários, carta de doação, Pernambuco e São Vicente, governo geral, pacto colonial, feitorias, plantations, engenhos, mão de obra escrava, senhores de engenho, economia agrária, escravista e estratificada, casa grande, sociedade patriarcal, trabalho compulsório e escravidão. Uma boa maneira de estudar esse conteúdo é pegar essas palavras-chave e criar definições para elas. É uma sugestão de como estudar. Então a gente tem aqui um texto também, que diz o seguinte: o descobrimento do Brasil faz parte de um movimento europeu conhecido como expansão ultramarina. É sempre bom lembrar que a colonização do nosso país somente se efetiva cerca de 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, com a expedição de Martim Afonso de Souza. Sua expedição pode ser considerada um momento muito importante da nossa história, determinando a passagem do período que chamamos de pré-colonial para o período colonial. A expansão marítima teve início com as grandes viagens exploratórias dos europeus entre os séculos XV e XVI, que tinham como principal objetivo romper com o monopólio do comércio de especiarias, controlado por Gênova e Veneza. A descoberta de novas terras e rotas comerciais resultou na formação de grandes impérios coloniais e fez do Velho Mundo o centro do comércio mundial. Ao estudar a história do Brasil, alguns historiadores a dividem em 3 períodos: colônia, império e república. Contudo, nos 30 primeiros anos do século XVI não existiu colonização de fato. Esta fase, chamada de pré-colonial, foi marcada pela retirada do pau-brasil, a utilização de mão de obra indígena baseada no escambo, pela criação de algumas feitorias e também envio de algumas expedições exploradoras e guarda-costeiras. Durante as 3 primeiras décadas, o Brasil foi relegado a segundo plano por Portugal. Nesse momento, Estado e burguesia portugueses estavam mais interessados na África e na Ásia, porque ali os lucros eram retirados de forma imediata com o comércio das especiarias asiáticas e dos produtos africanos, como o ouro, o marfim e do escravo negro. Os lucros conseguidos com a extração do pau-brasil eram insignificantes se comparados com os afro-asiáticos. No final da década de 1520, Portugal viu uma dupla necessidade de iniciar a colonização do Brasil. Portugal passava por sérios problemas financeiros com a perda do monopólio do comércio das especiarias asiáticas. Havia também a crescente presença estrangeira, notadamente francesa, no nosso litoral, ameaçando a posse portuguesa no chamado Novo Mundo. Para controlar essa situação, o governo português enviou ao Brasil, em 1530, a primeira expedição colonizadora sob comando de Martim Afonso de Souza. Essa expedição visava povoar a terra, defendê-la, organizar sua administração e sistematizar a exploração econômica. O desbravador Martim Afonso de Souza também se destacou por ter trazido as primeiras mudas de cana-de-açúcar para a região de São Vicente, hoje São Paulo. A cana-de-açúcar foi o produto que representou o primeiro grande momento da economia colonial, promovendo a instalação do primeiro engenho do Brasil, Engenho do Governador, e dando condições para a fundação, em 1532, de São Vicente, considerado o primeiro núcleo populacional do Brasil. A primeira expedição levou o rei de Portugal, Dom João III, ao plano de subdividir o Brasil em capitanias hereditárias. Esse seria o primeiro passo para a colonização regular do Brasil. Essas donatarias ou capitanias hereditárias representam o primeiro projeto político-administrativo para o Brasil, reproduzindo o sistema já experimentado pelo governo português em suas ilhas no Atlântico africano. O encontro entre portugueses e indígenas foi marcado inicialmente por um forte estranhamento entre os dois grupos. O contato entre esses povos tão diferentes variou entre relações amistosas, como o escambo. A palavra escambo significa a troca de mercadorias por trabalho. Ela é muito utilizada no contexto da exploração do
do pau-brasil no início do século XVI, os portugueses davam bugigangas para que os indígenas tinham um certo valor: apito, espelhos, facas, chocalhos, etc. Em troca de trabalho, os nativos deveriam cortar as árvores de pau-brasil e carregar os troncos até as caravelas portuguesas. Por outro lado, houve conflitos. As populações indígenas foram muito prejudicadas, pois além das mortes nos combates diretos, as doenças trazidas pelos europeus mataram muitos indígenas. Trabalho indígena. Os povos indígenas que fizeram contato com os primeiros portugueses da América dividiam o trabalho por sexo e por idade, e a terra pertencia a todos da aldeia. Até mesmo as crianças tinham suas tarefas para realizar, sendo essa uma forma de aprender. Vários grupos indígenas habitavam as terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Cada grupo possuía sua cultura, apesar de compartilharem de algumas características comuns com outros grupos. Todo o conhecimento era dividido entre os membros da comunidade e transferido pelos mais velhos, preservando as tradições, os rituais e as festas do grupo. Entre as tarefas femininas estava a responsabilidade de plantar, colher frutos e raízes, tecer redes e preparar os alimentos. E as tarefas dos homens eram preparar a terra para o plantio, caçar, pescar, construir armas e canoas e cuidar da segurança do grupo. Então, a gente já trabalhou esses temas nos outros PETs, né? E agora a gente vai começar um tema novo, que é a presença holandesa na economia açucareira. Então, na falta de metais preciosos, a solução para obter alguma forma de lucro no Brasil colônia seria promover a produção de um gênero agrícola que tivesse grande aceitação e elevado preço no mercado europeu. O açúcar atenderia perfeitamente a essas exigências. Desde o século XIII, os europeus já conheciam o açúcar. O problema é que era caro demais, pois era produzido no Extremo Oriente e chegava à Europa em pequenas quantidades. Entre os séculos XV e XVI, espanhóis e portugueses resolveram plantar cana-de-açúcar. A Espanha utilizou suas terras americanas e Portugal suas ilhas africanas. Em 1532, Martim Afonso de Souza criou o primeiro engenho no Brasil, distribuindo terras para que os colonos plantassem cana. Em menos de 20 anos, as plantações de cana se espalharam de tal forma pelo litoral que, por volta de 1550, o Brasil já era o maior produtor mundial de açúcar. No Nordeste, especialmente em Pernambuco, encontrou-se excelentes condições de clima e solo, instalando-se rapidamente dezenas de fazendas e engenhos. A empresa açucareira enfrentou sérios problemas, pois plantar cana era uma coisa relativamente fácil, uma vez que o solo brasileiro recebia bem as mudas. Já a produção do açúcar era algo bem mais complicado. O preço do envio ou compra de embarcações para transporte dos colonos e dos equipamentos, o alto custo da implantação de um engenho, pois os equipamentos eram caríssimos para a época, como fornalhas, moendas e vasilhas de cobre. Então, nesse sentido, os holandeses surgem como peça vital para viabilizar a empresa açucareira na colônia. Desde o século XV, os holandeses já comercializavam o açúcar produzido pelos portugueses nas ilhas atlânticas. No Brasil, emprestavam o capital, exigindo em troca os direitos de refinação e distribuição no mercado europeu, bem como o transporte de Portugal para a Holanda. Recolhiam o produto em Lisboa, refinavam e distribuíam na Europa, principalmente na França, Inglaterra e regiões do Báltico. Ficavam com a maior parte da renda gerada pela empresa açucareira brasileira, pois esta era uma época mercantilista, onde o acúmulo de capital estava bem mais na distribuição do que na produção da mercadoria. Ao rei de Portugal cabia uma parcela também significativa do capital gerado pelo açúcar, pois recolhia impostos dos produtores, comerciantes e transportadores do produto. Durante os séculos XVI e XVII, a empresa açucareira brasileira foi a maior do mundo ocidental. A contribuição dos holandeses para a expansão do mercado açucareiro foi um dos principais fatores para o êxito da colonização do Brasil. Destacando-se tanto no comércio como nas finanças, no Velho Mundo, os holandeses eram nessa época os únicos com organização comercial suficiente para criar um mercado de grandes proporções para um produto como o açúcar. Então, a atividade dessa semana 1 é a seguinte: escreva e explique quais são as características dominantes da colonização portuguesa na América. Então, inicialmente, a colonização portuguesa na América ela foi tardia, demorou 30 anos para acontecer, e quando ela ocorreu, foi escolhido como sistema básico o sistema de capitanias hereditárias, ou seja, a divisão das terras, do território brasileiro em capitanias, em faixas de terras que foram doadas a donatários que não tinham a propriedade da terra, mas sim a posse. Então, eles não podiam vender as capitanias, mas eles podiam trabalhar nelas e até doá-las para outras pessoas que fossem colonizar e trabalhar naquela terra. Utilizou
inicialmente a mão de obra indígena, a mão de obra escrava indígena, e posteriormente utilizará a mão de obra escrava negra. Foi baseada na monocultura, na agricultura de exportação e no monopólio comercial. Então, essas são algumas, né, dessas características da colonização portuguesa na América. Leiam, releiam o texto, estudem, pesquisem e completem, né, essa resposta, respondam a essa pergunta, ok? Então, eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês, eu espero que vocês estejam bem e que a gente se encontre em breve. Até!